Salve pessoal, muito boa tarde. No ar a partir de agora aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola. Nesta segunda-feira, 30 de dezembro, está terminando o ano de 2024 e a gente traz para vocês aqui mais uma retrospectiva no Donos. A retrospectiva hoje é sobre Libertadores da América do Grêmio, Grêmio que acabou sendo eliminado para o Fluminense de Mano Menezes, e uma retrospectiva do Internacional na Copa Sul-Americana, Inter que acabou sendo eliminado para o Rosário Central da Argentina. Então, tem muitos assuntos para a gente abordar no programa, envolvendo as competições internacionais disputadas pela dupla Grenal no ano de 2024. Será que dava para o Grêmio ter chegado mais longe? Será que dava para o Inter ter chegado mais longe? A gente vai falar muito sobre isso. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos nobres debatedores nesta segunda-feira, 30 de dezembro. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo pronto? Tudo pronto? Vamos lá. A gente vai começar falando da Libertadores da América, do Grêmio, e eu não sei se vocês lembram, mas o Grêmio abre a Libertadores na sequência com duas derrotas. Isso vai dar um bom duas debate. Derrotas de imediato. Os dois primeiros jogos da Libertadores o Grêmio perde por Strongest, lá nas alturas, com o time descaracterizado, e perde pro Atipato, na Arena. Logo após ter conquistado o quê? Não, é que o jogo do Strongest foi antes da final, não? Isso. E aí o Atipato é depois da final. Depois do título. O jogo contra o The Strongest é entre as finais, se eu não estou enganado. É o jogo da ressaca. É entre as finais. Isso. É entre as finais. O Grêmio preserva contra o Strongest para focar nos jogos finais. E aí joga tudo, faz a festa, dá a ressaca, perde pro Atipato em casa. Isso. Ou seja, o Grêmio teve a clara, já abrindo debate aqui, boa tarde, a clara estratégia de preservar na Libertadores para colocar força máxima no Gauchão. É isso aí. Essa foi a estratégia do Grêmio. Foi a grande ação certeira que o Grêmio fez. É por isso que eu sei que vai debate. E aí, tudo Z, quando é que eu posso falar? Agora. Então, assim, então eu quero falar antes, porque, eu não sei se vocês repararam, os últimos programas de final do ano, eu não sei o que aconteceu, tá? Eu tenho falado muito pouco do programa. E não porque eu não quero, entendeu? É porque as pessoas aqui, sei lá, resolveram me presentear, tentando me censurar, né, cortando o que eu falo. Eu não sou assim, eu sou um cara legal. Dito isso, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu sei que o Grêmio, na época, foi muito criticado. Imagina, Libertadores, a principal competição do ano, né? O Grêmio já tinha, digamos assim, abandonado o primeiro jogo, né? E o segundo jogo fez de ressaca. Porque o Grêmio, quando conquista o Gauchão, faz uma festa, aquela coisa toda, premiação depois da segunda-feira. Era óbvio que na terça-feira ia estar todo mundo se arrastando, e foi o que se viu na Arena. Tá. Mas eu quero dizer para vocês, e eu não vou nem levar em consideração que o Grêmio depois conseguiu se recuperar, tendo a sua melhor atuação, uma atuação que até eu discordo que tenha sido estratégica. Acho que o Grêmio deu mais sorte do que juízo naquela vitória contra os Gigantes. Mas no caso específico das primeiras rodadas, o Grêmio optou acertadamente pela competição que podia ganhar. E, aliás, demonstrou-se isso depois, durante o ano inteiro. O Grêmio priorizou o Gauchão porque sabia que o Inter, já fora da disputa, porque o Juventude já havia eliminado o Internacional, ele tinha grande chance de ser hepta. E era a competição, preste atenção no que eu vou falar, porque isso aí, depois que passar o ano, daqui 2 dias, né, 3 dias, vai acontecer. A competição que você pode ganhar. E o Grêmio fez acertadamente a escolha pela competição que podia ganhar. Né? Pelo time que tinha, né? Pelos recursos que tinha e pela oportunidade que se apresentou. Então o Grêmio não desperdiçou. Então hoje eu estou dizendo apenas o que eu disse lá atrás. Tá? O tempo, né, corroborou o que eu falei. O Grêmio escolheu certo e foi premiado com o título. Aliás, o único título do futebol gaúcho esse ano. Estou mentindo? Tá certo. Não, eu só quero passar para ti, Guimarães. Que isso vai ser em todo ano. Afinal, o Campeonato Gaúcho é disputado por equipes gaúchas. Então, sempre o futebol gaúcho vai ter pelo menos um título por ano. Mas tem sido o único. Bom, tem sido o único. É que, aliás, o único título de um clube do gaúcho no ano. Sim, obrigatoriamente teremos um campeão. O que teria sido pior, tá? Primeiro, eu concordo com tudo que o Ribeiro disse aqui.
A estratégia do Grêmio foi correta. E outra, o Grêmio não foi o primeiro lugar na sua chave, não foi por essa derrota aqui pro Atipato e nem pela derrota pro Strongest lá. O Grêmio não foi primeiro porque o Grêmio não teve capacidade de ganhar do Estudiantes no Couto Pereira na última rodada. Mas aí, teria sido primeiro e teria enfrentado o Peñarol, que eu não sei se seria mais acessível ou não. Mas o Grêmio garantiu o título gaúcho com essa estratégia. Eu só quero deixar claro para você que está nos assistindo, que ainda é 2024, né? Mas em 2025, se por um acaso o Internacional abrir mão da Copa Libertadores para jogar uma final de Campeonato Gaúcho, eu não estarei presente no programa. Por quê? Porque provavelmente serei processado. Tá. Gostaria só de deixar este recorte. Não queremos. Você pode deixar esse recorte, tá? Então, porque jamais eu gostaria que o Internacional deixasse uma competição como a Libertadores em detrimento ao Campeonato Gaúcho. Deixa eu ser mais Muito claro. obrigado. Deixa eu ser mais claro. Em 2025 teremos o Alexandre Ernest sem taça nenhuma de novo aqui nos Donos da Bola. Processado. Processado. É. Quiçá Porque é o preso. seguinte, o Ernest, não significa priorizar o Campeonato Gaúcho Mas, gente... e deixar a Libertadores de lado. Significa estratégia para alguns jogos específicos. Eu tenho uma teoria... Estratégia para alguns jogos específicos. Por isso que eu ia te perguntar. O que é pior? Perder o Campeonato Gaúcho por Juventude sem ter futuro algum na Libertadores, ou tu acha que o Grêmio poderia chegar longe na Libertadores? É que a questão- Ou tu acha que o Grêmio eu tinha vou além. condições de fazer a final da Libertadores? O que seria pior? Perder o Campeonato Gaúcho para o Juventude e ser eliminado para o mesmo Daqui a Fluminense pouco, nas cara, oitavas? daqui a pouco Ou ao tu menos pega- garantir uma taça, Guimarães? Mas nada a ver, daqui a pouco tu pega um Barcelona de Guayaquil, um Lanús na tua frente, tu consegue alguma coisa numa Não, Libertadores? eu tenho outra Chivas, coisa, às né, vezes, pelo amor de às vezes Deus. pode pegar um Eu Chivas tenho uma também teoria que na primeiro, final, assim. que não é E aí tão... dá pra ganhar. que amplia um pouquinho isso que o Grêmio fez, amplia... É que tu diminui a importância de taça. Esse é o detalhe. Repercute para outras coisas. Primeiro, eu sou a favor de sempre, na competição mais alta, hierarquia maior, jogar essa competição como prioritária e competir, né? Tem que competir, senão nem fica com a vaga. Começa a morcegar o campeonato para ficar lá em 11º, 12º o tempo todo, nem busca vaga a Libertadores, né? Que é o que tem... Não, buscar vaga é o que tem sido a tendência da dupla Granal, né? O que eu acho é o seguinte, não é só na Libertadores que o Grêmio se complicou por causa do Gauchão, é a famosa bola de neve, ou o telefone sem fio, enfim... o telefone sem fio não tem nada a ver, bola de neve. Eu ia dizer. Bola de neve. Né, o efeito dominó, era isso que eu ia dizer. Boa. O Grêmio Dominózinho. abre mão dos 2 primeiros jogos na Libertadores, foca no Gauchão, ganha o Gauchão. Só que aí, o Grêmio com 0 de 6 na largada, tem que fazer uma epopeia E fez. para recuperar pontos. E Calma fez, que eu vou e chegar lá. conseguiu, e se Pra classificou, fazer- e pra- poderia ter ficado em primeiro. Para fazer essa epopeia, agora eu entro na bola de neve, no efeito dominó. Para fazer essa epopeia, o Grêmio volta a priorizar a Libertadores. E aí ele abre mão do quê? Do brasileiro. E o Grêmio perde uns 9 pontos, assim por cima, no brasileiro, porque estava focado na Libertadores. 9 pontos a mais no Grêmio, jamais teria o risco do rebaixamento. Então, o risco do rebaixamento do Grêmio no ano foi por pontuação perdida lá atrás, porque tinha que Nossa. entrar na Libertadores, que por sua vez foi Meu abandonada por causa do Gauchão. Efeito dominó. As coisas não param em si, elas se desenvolvem, Nossa, elas se transformam, elas se ramificam, Guimarães. elas criam raízes, elas criam Guimarães. galhos, Pelo elas amor de se Deus. amplificam e foi o que É aconteceu impressionante com o a tua Grêmio. habilidade de conduzir a tua narrativa para a tua tese. Guimarães, se não tivesse o Campeonato Gaúcho e se o Grêmio tivesse perdido as 2 primeiras da Libertadores como perdeu, é óbvio que em algum momento o Grêmio ia priorizar a Libertadores em detrimento do Campeonato Brasileiro, O Grêmio- porque é aquilo que a dupla Grenal tem feito há anos, prioriza a Libertadores em detrimento ao Brasileiro, por isso que não ganha o Campeonato Brasileiro. Priorizar é uma coisa, transformar um jogo numa epopeia requer concentrar todos os esforços de 2 rodadas de um Campeonato Brasileiro, ou seja, 6 pontos a menos, para focar num jogo só, porque tu precisa fazer epopeia. Foi epopeia pro Grêmio contra o Atipato lá fora, foi epopeia contra o The Strongest no Couto Pereira, que foi chamado de um
novo Casarão, o Estudiantes novo de La Olímpico. Plata? Foi epopeia contra o Estudiantes no jogo de ida. Então foram 13 epopeias direcionadas por um Grêmio super focado e que foi bem, mas só houve o super foco porque o brasileiro foi totalmente esquecido. Pega essa pontuação então- esquecida do brasileiro, não teria risco de rebaixamento. Mas não tem nada a ver com o Campeonato Gaúcho. Tudo a ver. Não tem nada a ver Gauchão com o Campeonato é o início, Gaúcho. cara. Tá priorizando É a o início. Libertadores em O detrimento do Gauchão é o brasileiro, uma início. coisa que acontece Só há perdeu anos. os pontos que Cara, tava focando no Guimarães, Gauchão. ô, Guimarães. Só perdeu pontos Guimarães. que tava focando no Gauchão. Não precisa ser Ribeiro Neto. Só sendo Ribeiro Neto no final do ano. Claro que não. Falando demais, Claro que e não. vindo do contra. Eu fui perguntar. Não precisa. A tua tese é inconsistente. Total. Não é inconsistente. Não tem. Nada. O Grêmio se complicou porque perdeu pontos no Não, campeonato o Grêmio se e tinha que complicou pegar porque esses o pontos de time- volta, Grêmio largando a mão do ganhou, outro. o Grêmio ganhou. Então foi um pulo pro outro. O Grêmio Grêmio ganhou se a única- colocou o Grêmio pro ganhou a outro. única taça vencível. O Grêmio Pô, cara, se então é o complicou. seguinte, o por Grêmio que se complicou conquista no a ano. vaga? A Libertadores tem um gauchão aí. Ó o gauchão aí, pra que ganhar O a Grêmio se Libertadores? complicou por duas coisas. Uma, que o Grêmio vomitou o ano inteiro e que tem uma parcela, que é a enchente, porque perdeu o fator local. E tem lá suas consequências inevitáveis. Os pontos perdidos foram antes da porque o enchente. time do Grêmio era Os fraco pontos e perdidos foram antes da marginado. enchente. Tá. Os jogos que o Grêmio perdeu em pontuação no Brasileiro foram jogos de antes da enchente. Antes da enchente. O Grêmio volta do período da enchente, lá embaixo também, porque perdeu jogos na tabela, né? Digo jogos, perdeu rodadas, né? Não jogou algumas rodadas, mas também porque os pontos do início do campeonato foram perdidos porque tinham que focar na Libertadores. A tua crítica. E por sua vez, teve que focar A na tua Libertadores crítica, porque antes tinha Guimarães, focado no a tua Gauchão. crítica parece que o Grêmio era o Botafogo. Que o Grêmio tinha condição de conquistar Brasileiro, Libertadores. Não, mas tem que competir, né, cara? Bom, Senão tu larga de mão. mas o Grêmio competiu. Mas o Grêmio competiu até quando pôde. O Grêmio caiu pro O Fluminense. Grêmio tem que fazer uma epopeia pra recuperar Mas ponto. classificou. Mas ele Epopeia classificou, pra recuperar Guimarães. ponto. Mas Isso aí fez classificou. que o Grêmio perder esse ponto no Brasileiro, você não enxerga O Grêmio ia isso. perder ponto no Você Campeonato não enxerga Brasileiro de isso. qualquer maneira, Claro que priorizando a não. Libertadores, Não, Guimarães, é não, óbvio. Não, Igual, senhor. é claro que O foco dedicado às epopeias que o Grêmio teve que fazer, se fosse contrário, o Grêmio talvez tivesse vencido alguns jogos que eram fáceis. Lembra do jogo contra o Bragantino? Esse Bragantino... Efeito que foi quase enchente, jogou no Couto Pereira? Né? No Efeito Couto Pereira, enchente, no jogou no Couto Couto Pereira? Não. Tu tá dando razão pro Ribeiro. Não, esse não é da... Claro que é no Couto Pereira. É o jogo de antes da enchente, que o Grêmio, no Couto... Não, o Grêmio de antes da enchente, que o Grêmio... É óbvio. Foi aqui na Arena. Um jogo que o Grêmio não conquistou pontuação porque estava focado na Libertadores. Jogo de sábado, não lembro contra quem. Legal. Guimarães, eu quero te dizer o seguinte. Daí tu... Ribeiro Neto. Que legal. Tá. Vai pro Cara, gol. legal. Seguindo, eu quero colocar a palavra do Renato aqui. Vamos lá. Vamos, Bruno. Cara, eu quero te dizer Não, o seguinte. desconsiderou completamente a minha tese. Não. Achei bem interessante. Cara, é que assim, Não ó. achou interessante? Duas ironias em Eu meio achei minuto. interessante. É que sabe o que é? Ela é interessante, porém não se sustenta. Também. Ele não tá falando, ele não tá tendo, Também. né? É que vocês fazem Não, uma é que assim, ódio ó, ao chão falando bem sério agora. como narrativa. Falando bem e aí sério. não perceberam que a Libertadores tem um ponto perdido por causa do Ele Gauchão. falou, sei. legal, depois ele falou, não, foi bem interessante a tua tese, e aí agora ele larga assim, ó, falando sério agora. Olha só. Eu penso que eu vejo isso, Cara, é que cara. assim, ó. Eu tô falando sério. A gente tá aqui, a pauta proposta é analisar o que foi o Grêmio na Copa Libertadores. Eu acho que o Gauchão, ele não atrapalhou o Grêmio na Libertadores. Eu concordo contigo que a Libertadores precisa ser a prioridade em relação ao Gauchão. Acho que isso é o óbvio. Eu não concordo com o Ribeiro quando eles vêm com a tese de que o Gauchão é o campeonato que dá pra ganhar, então prioriza o Gauchão e não a Libertadores. Nesse ponto eu tô contigo, Guimarães. A Libertadores é mais importante. Só que, na verdade, elas não precisam conversar sempre. Eu já vi o Grêmio preservando contra o Guarani no Paraguai para jogar o Gauchão e sendo eliminado igual do Gauchão e ganhando essa mesma No Novo Libertadores. Contra o Novo Hamburgo, perde a semifinal e depois o Novo Qual era a Hamburgo é pontuação do campeão, Grêmio? inclusive. Qual era a pontuação do Ok, Grêmio? não vou lembrar exatamente Contra o dos Guarani. detalhes. Agora, contra o The Strongest, que o Grêmio prioriza o Gauchão e preserva titulares, cara, um jogo lá na altitude, tu perde com os titulares Isso, também. Era um Bruno. jogo que É dava pra isso. preservar. É Ali isso. tu poderia ir pra lá e perder igual, era uma tendência. E outra, vou te dizer mais, o Grêmio com os reservas poderia não ter perdido. O Grêmio não perdeu lá por ter colocado reservas, o Grêmio perdeu lá porque a estratégia foi equivocada. Não sei se vocês lembram desse jogo, mas o Renato entra com um time mal escalado. E aí o Grêmio perde. Então eu acho que o insucesso do Grêmio na Libertadores desse ano, as dificuldades,
E mesmo com as dificuldades, lembrou bem o Gamba, chegou na última rodada da fase de grupos podendo ser líder. Claro. Não conseguiu ganhar no Couto do Estudiantes. E muitos de vocês diziam, na véspera daquele jogo com o Estudiantes, eu acho que o Renato vai querer escapar do Penharol. Eu acho que o Renato vai querer o Fluminense. Né? Vai faltar empenho do Grêmio para não ficar com a primeira colocação do grupo. Porque o futebol do Penharol era mais vistoso que o futebol do Fluminense. O lado era o lado mais fácil. Isso. Era melhor pegar o Penharol, mas o lado era mais difícil. E aí o Grêmio, não, então é melhor não ganhar do Estudiantes para pegar o Fluminense. Que o lado era mais fácil. Que o lado era mais acessível. Depois era o Palmeiras, não era? Mas o futebol do Penharol era melhor que o Fluminense, cara. Tá, o Fluminense não estava tão bem também. O Fluminense estava em declínio. O Penharol não dava pra dizer também que estava jogando bem. Mas assim... Não, como assim? Chegou lá para decidir com o Botafogo, por exemplo. E aí? Tomou um pau histórico. Né? Tá, mas chegou? Tá. Tirou o Flamengo. Mas eu acho assim... Tirou o Flamengo? Tá. Só que assim, ó, eu acho que o ponto não foi o Gauchão tirou a Libertadores do Grêmio. Eu também acho que não. Eu acho que isso é um ponto errado de debate, sinceramente. É isso? Eu também acho que não. O que não deu a Libertadores pro Grêmio foram dois motivos. Um deles, a enchente, atrapalhou. Perfeito. E outros erros do Renato. Voltamos à vaca fria. O que foi a temporada do Grêmio. A temporada do Grêmio foi de enchente e do Renato errando. Se não tivesse enchente, o Grêmio seria campeão da Libertadores. Não, porque eu acabei de falar que o Renato errou várias vezes. E Não, digo mais, atrapalhou acho que foi 40% enchente, 60% do Renato. Mais ou menos por aí. O Renato contra o The Strongest, que ele colocou o time reserva acertadamente, no meu modo de ver, ele escalou errado as reservas. Poderia ter ficado com um empate lá. O Grêmio ele foi em outros jogos insuficiente, o Estudiantes muito fraco, o Grêmio não conseguiu ganhar. Assim como ganhou na Argentina, com o mérito do Renato, estrela dele, colocando os jovens no segundo tempo. Contra o Fluminense nas oitavas tem a assinatura do Renato, a eliminação. Então, ficar dizendo que é o gauchão é frágil, não diz o que foi o Grêmio na Libertadores esse ano. Eu não propus analisar o Grêmio, eu propus analisar a estratégia de início. E é muito ruim tu começar uma competição de 6 pontos possíveis, conquistando 0 por conta de estratégia. Mas o que seria pior, ter perdido o estadual pro Juventude? Mas eu vou te dizer uma coisa, pra mim tanto faz. É que na verdade eu vou te dizer uma coisa. Desculpa, mas é a minha opinião. Pra mim, realmente tanto faz. O Guimarães, a análise dele poupar não é só o fato de que ele iria para altitude e tal, e é um jogo perdível. Também tem o receio. Eu não vou usar a palavra medo para não ser tão forte, tá? Mas ele também tem o receio de perder o Campeonato Gaúcho para o Juventude, uma vez que o Juventude já tinha ganho do Inter. E o time do Roger estava numa certa ascensão até no Campeonato Gaúcho. O Grêmio teve que virar o jogo contra o Juventude na Arena. Exatamente. Foi um quarto pro Grêmio ganhar o jogo. Exatamente. Um quarto pro Grêmio ser campeão. Exatamente. Foi terrível. Então, acho que é nesse sentido da análise. O Juventude fez um baita enfrentamento. Eu também acho errado. Uma dimensão, Erson, me desculpa, a não, dimensão eu também acho errado. Eu de uma não estou eventual defendendo. derrota ou vitória dentro do Campeonato Gaúcho tem uma dimensão muito menor. Tu tá misturando as coisas. Desculpa. Ao invés de tu falar do momento, tu tá falando no macro, da grandeza do Grêmio, daquilo que tu tá sendo coerente com o teu próprio discurso que tu fez o ano inteiro. E não é isso que está sendo discutido. Nós estamos discutindo uma questão pontual, onde o Grêmio teve que optar por aquilo que era o mais importante naquele momento. Mas eu acho que esmiuçando também, Ribeiro, assim, ó... Seguido o Renato, tá? A gente vai colocar no ar aqui. Assim como eu acho que o Grêmio deveria sim ter colocado reservas como colocou na altitude, eu acho que tem um jogo que tu tá esquecendo que vai te dar um pouco de razão, tá? Porque eu acho que tem que ser analisado de forma esmiuçada. Aqui acertou em preservar, aqui acertou em priorizar, aqui errou. Eu acho que é assim para fazer uma análise mais justa. O Grêmio em casa contra o Ashpato, vocês lembram? Sim, perdeu. Claro. Tava no bagaço. Claro. Perdeu. Cansado. Ressaca, o jogo da ressaca. Aí é que tá o ponto. Esse jogo contra o Ashpato, o Grêmio não conseguiu jogar nada porque priorizou o gauchão. Obrigado pelo gancho. Mas ganhou o gauchão. Obrigado pelo gancho. Renato Portaluppi falando logo após a derrota para o Huachipato. Renato estava enfurecido com a reportagem. O mesmo time cansado para o adversário me atropelar na parte física, ao invés de eu perder um pouquinho da parte técnica. Aí não dá, né? Aí realmente fica difícil de explicar as coisas para vocês. Faria tudo de novo no próximo jogo. E eu entendo de futebol. Pode botar. E eu entendo de vestiário, entendo quando o jogador tem condições de começar uma partida ou não. Bom, o Renato estava irritado, né, com as perguntas do time cansado. Uma saudade disso. De discutir isso, né? Coletiva do Renato. Mas vamos combinar. Mas acho que a pergunta foi tua. Não me lembro, Pedro. Eu acho que foi tua, sim. Eu acho que foi tua, sim. Mas assim, ó, vamos lá. Vocês não acham que... Pô, eu queria que ele botasse reservas na final do Gauchão para jogar contra o Ashpato? Guimarães queria.
É difícil, sabe por quê, Guimarães? Porque o vocês não tão futuro entendendo. mostrou que o Renato estava certo. Sabe por quê? Isso. Porque o Grêmio foi Questão- campeão gaúcho e tu disse, deixou a Libertadores de lado, agora pode não classificar. Aí classificou. E foi, classificou igual. Aí terminou com o argumento Exato. do Guimarães que achava que o Grêmio tinha que ir com reservas contra o Juventude. Aí foi Se o Grêmio eliminado. tivesse caído na fase de grupos, eu te diria o seguinte: Não é o em foco, parte tu não tem é o razão. Olha só, Não é o foco. olha o absurdo que o meu amigo, chefe, um cara que está vivendo um momento, sabe, esse foi o teu ano, Tem Guimarães. acompanhado o trabalho dele. Escritor, Tem. né? Tem acompanhado o teu trabalho, está muito bem. Tem entendeu? uma coisa que tá faltando pra ti, Guimarães. Conexão com os torcedores, com a rua, o chão, Do resumo a da- arquibancada, Sabe sabe? O ambiente no entorno, tá cimento, faltando isso pra ti. o cimento tu tá quente. muito na biblioteca. O cimento tá quente. na hora de tu vir pra Sai do realidade. ar-condicionado! Sai do ar-condicionado, Guimarães. O cimento quente, né? Cimento. A cerveja Sabe meia que- e no resumo temperatura. da ópera, o resumo do resumo, tá? O Guimarães está dizendo o seguinte: Grêmio, perca o gauchão. Perca o gauchão e vá para a Libertadores. É isso que tu queria. Isso não existe em lugar questão de foco, algum. pelo amor de Que Deus. de foco? Qual é de Foco, foco, cara? Pela O tua Gustavo tese, fala isso pra mim, o Grêmio cara. ia com o banguzinho contra o Juventude Isso. ia tomar um laço, né? Porque Isso. com o titular já foi um parto, entendeu? Perdeu. Não, mas agora Libertadores... Tu tá de sacanagem, Aí o Guimarães cara. ia chegar aqui na segunda-feira. Tu tá Torcedor brincando do Grêmio, não lamente. Faz parte. Perder O para o Grêmio ia entrar na Juventude. Libertadores em crise, rapaz. Vem aí uma Libertadores com o Mas emocional poderia ter 6 destruído. pontos, né? Destruído. Poderia ter 6 Tu pontos, lembra né? quando o Grêmio foi eliminado da Libertadores? Lembro. Eu quero te contar que não foi pro Aspato e nem pro The Strongest. Eu sei, foi pro Fluminense. O Grêmio foi eliminado nas oitavas do Nos Gauchão, que pênaltis tinha do Rio de passado muito Janeiro. tempo pro Fluminense, por Fluminense. outros motivos. Enquanto- Ou seja, enquanto penava Grêmio, lá embaixo no na, Brasileirão. Na tua tese. Penava o Grêmio- lá embaixo no Ok. Brasileirão e pontos foram perdidos no início também por conta das epopeias da Libertadores. Vou te falar uma Tudo coisa. foi bola O de Grêmio neve. seria Eu vou te falar eliminado uma da coisa. Libertadores igual, Guimarães. O Grêmio foi Guimarães, eliminado por E se o outros Grêmio fosse motivos. rebaixado pelos pontos perdidos no Brasileiro? Mas essa tua tese dos pontos perdidos não se justifica no Gauchão, Guimarães. Aí que tá o A formulismo dupla é outro. Grenal sempre prioriza a Uma Libertadores. coisa tapou a outra, Sabe pelo por quê? amor Para de com esse Deus. Sabe por quê? Eu negócio, vou te falar uma cara. coisa. Tem a ver o Brasileirão com Peraí. o Gauchão, velho. A dupla Grenal Como não? desde o Tem a ver. início, presta atenção Não aqui. jogam em concomitância. Tá, por que o Não tem a Grêmio, ver. por que o Grêmio perdeu 6 pontos no início da Libertadores? Por causa do... Gauchão. Por que por causa do Gauchão, Tá. tá? Pra recuperar os pontos da Mas Libertadores. aí que tá, o pra recuperar não tem pontos da lógica. Libertadores. O Grêmio teve que largar o quê? Guimarães, O brasileiro? Grêmio e É isso. Inter priorizam a Libertadores Sim. em detrimento do brasileiro sempre, Isso. Guimarães. Mas é diferente. Para com essa É tese. diferente o Nunca. foco Que pra diferente, fazer. Guimarães. É diferente o Olha foco aqui, pra ó, fazer, eu mas quero- Pelo amor de Deus. eu quero te Nunca parabenizar. Inter e Grêmio. Cara, Guimarães, o vocês teu estão falando ódio, dos três ao o mesmo teu tempo. ódio ao Campeonato Gaúcho, ele extrapola, O Gamba, eu tô com uma você tem que certa... escutar. eu tô- Pelo amor de Deus. Não, eu tô até com um pouco de inveja de ti, cara. Por quê? Porque tu fez o que eu sempre faço. Cara, pô, era pra mim, era eu que tinha que defender essa tese, não tu, cara. Não, senhor. Aí tu me tirou meu E eu espaço, realmente penso cara. isso. Eu acho que é dedicado muita coisa dedicada pro Gauchão. E nesse ano, sim, foi o tapar buraco. Guimarães. Mas deixa eu terminar, cara, porque quando eu começo a falar, os três vêm ao mesmo vai. tempo, tá? Nossa, Mas Guimarães, tá, deixa eu terminar. Quando eu terminar, aí vocês veem os três juntos, Os mais últimos Guimarães. programas Os do quatro, ano foram tá? assim, tá? Os quatro juntos, tá? Tá, vai. Um Pau e campeonato, perdeu ponto num. Daí tem que tirar desse pra botar nesse. Perdeu ponto nesse, tirar desse pra botar nesse. Onde foi o último a ser retirado foi o Campeonato Brasileiro. Pontos perdidos no início. Esses pontos no Campeonato de Pontos Corridos significavam o quê? Um alívio para o Grêmio não lutar contra rebaixamento ao longo da competição. Sabemos também mentalmente que estar numa condição de não lutar contra o rebaixamento pode tranquilizar o Grêmio em outros jogos e poderia ter algumas ambições maiores. É simples. Esta é a minha tese. E pra mim, a minha leitura Nada a agora, ver, te né, ouvindo, é a seguinte: o Grêmio foi Tudo a ver. eliminado para o Fluminense na Libertadores porque preservou lá no Roberto Gomes Pedrosa, na década de 60. Não, aí também Contra o Fluminense, é o efeito Tá dominó. exagerando, É o efeito dominó. Tu disse que o Não tem Grêmio, nenhuma lógica, tu disse Guimarães. que o Grêmio Exagerando. teve prejuízos no Campeonato Brasileiro porque priorizou no Gauchão e aí o Gauchão fez com que o Grêmio corresse atrás da Libertadores e deixasse para trás o Brasileirão. Não, eu quero te contar o seguinte, o Grêmio teve dificuldades no Campeonato Brasileiro, de novo, pelo trabalho do Renato,
Mas e, uma e coisa pela não enchente. invalida, Não tem cara. nada a ver com o Não gauchão. invalida. E nenhuma... Larga a Não, mão Zé, pra tu tá me caramba. trazendo uma novidade aqui agora. Todas as vezes que a gente fez o programa ao longo do ano, o Gamba perguntava por que o Grêmio tá mal. E a gente dizia, Gamba, a gente não pode desconsiderar Era por causa do gauchão. a enchente, Gamba, mas a gente tem que dizer que o trabalho do Renato é ruim, que ele faz escolhas erradas, etc, etc. Nunca ninguém, em nenhum momento ao longo do ano, disse assim, o gauchão. Parabéns, Ele é o Guimarães. culpado. Parabéns, Guimarães. Luciano Oxman, a culpa é tua que o Grêmio teve um ano ruim. Parabéns, Para, Guimarães. Embora tu fosse muito original. E olha, e tu tá criticando uma taça. Olha aqui, ó. Imagina, A única! Tu tá conseguindo se criticar, tivesse cara. perdido o gauchão. Aí sim. Não, aí, meu Deus do Botaria céu. fogo na arena. Desde o início. Que isso, cara? Ernst, realmente tu tá ganhando parceiros da tua Cara, tu jornada. tá, ó, Parabéns, tá engrossando, hein? Pedrinho, Desde o início. pula pra lá, Pedrinho. Pula pra lá, Não, Pedrinho. pulei já da outra vez. Pelo amor de Deus. Desde o início dos pontos corridos, desde o início, mesmo que o discurso dos presidentes sejam prioritários aos pontos corridos, de Deus. nunca aconteceu prioridade aos pontos corridos. Nunca. Porque o Grêmio e o Inter sabem que não tem como vencer. É isso. Grêmio e Inter sabem que pontos que corridos não tem como vencer. Mas que não tem como vencer, Pedro. Não conseguem vencer. É diferente de não ter como Prioriza, vencer. tá. Pelo Prioriza. amor de Deus. Prioriza. Vamos parar com essa palhaçada de que prioriza não consegue gauchão e vencer. Copa. Mas vamos nos Prioriza- preparar, gente. prioriza gauchão vamos e nos Copa. preparar. Prioriza gauchão. E Copa. Da onde? Vamos parar com essa palhaçada de que a gente não pode vencer Campeonato Brasileiro. Porque estão acreditam Não, nem nisso, brasileiro cara. a gente ganha. Pelo A gente amor não de ganha Deus. brasileiro desde 96. Bom, então é o seguinte, cara. Não. Qual que era o formulismo do brasileiro? Peraí, Vocês qual estão que era o colocando. formulismo de 96? Vocês estão O colocando. formulismo do brasileiro de Eu 96? sei como é que era, mas Como é que era? eu quero chegar. Não, era playoff, cara. Os outros que Essa passaram. não era mata-mata? Era mata-mata Tá, com os beleza. oito. Era primeiro Tá, contra vai, oitavo, vai, segundo, vai. segundo contra Pronto, e aí? sétimo, por aí vai. Tá. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Se a gente continuar com esse discurso de que o gauchão tem essa dimensão que vocês estão colocando, é óbvio. É óbvio que só vai dar pra ganhar gauchão. Sabe? E enquanto os outros faturam outras coisas. E a gente, não tem como ganhar o brasileiro. Não tem como ganhar a Libertadores. Não tem como ganhar não sei o quê. Claro Não, que não Libertadores tem. tem como ganhar. Claro que não tem. O Por causa pensamento do é só do formulismo. gauchão. Não, Pelo amor de Deus. Libertadores e Gauchão tem como ganhar por causa do formulismo. Porque é mata-mata e Copa. É isso. E por que não tem como ganhar o brasileiro? Por Se que preparar não bem. tem dinheiro? Cara, eu já te falei. não peraí. tem dinheiro. Eu já te falei Não tem que dinheiro. que o Grêmio priorizou uma mata-mata de gauchão em Vamos lá. 2017 e ganhou a Libertadores. Vamos não lá, tem nada a ganhou a ver, Libertadores. mano. Vamos lá, Renato, Para. falando após a vitória do Grêmio, 2-1 sobre o Fluminense, aí a reportagem perguntou pro Renato, na coletiva, a vantagem não é pequena? Com a palavra Renato Portaluppi. Cara, o que é bom para você? Quando que vocês vão estar satisfeitos? Cara, o Grêmio conseguiu uma vitória de virada sobre um grande adversário, foi um grande jogo, os dois clubes tiveram situações de gol, nós conseguimos virar. E nunca é bom para vocês. O Grêmio tem que fazer o quê? 4 gols por jogo? Tem que dar espetáculo? O meu time não tem que dar espetáculo. O meu time tem que ganhar os jogos. Muito bem, tá aí Pergunta pra Renato mim. Portaluppi. Eu perguntei pro Renato se a atuação contra o Fluminense dava a ele e a torcida do Grêmio tranquilidade de que o Grêmio, repito, com aquele desempenho daquele jogo, poderia ser campeão da Libertadores. Que perguntinha, hein? Essa foi a pergunta. Que perguntinha, Porque o casca de desempenho banana, foi hein? horroroso. Eu não sei se o pessoal lembra desse jogo. Luxemburgo. É que assim, ó, Essa pergunta infelizmente, foi muito casca de banana. infelizmente, e o do torcedor eu não cobro. O Renato tava certo de ter te dado uma Torcedor porrada nele. o O torcedor Grêmio ganha 2-1 do Fluminense e tu Ah. vai pra coletiva fazer intriga. Que grande ano, né? Venceu eu o fiquei jogo, em crise. Não foi dificílimo. grande ano. Ah, para, cara. Assim, ó. Tô te perguntando. Para. Por Foi horrível o ano Não do foi Grêmio, grande ano cara. pro Foi Grêmio, horrível. Foi melhor que o do Inter. Só. Sabe por quê? levou pro coração, Sabe cara. por que ele tá Só perguntando foi isso? melhor que o do Inter. Por causa do Gauchão, claro, ele tá perguntando por causa do Cara, Gauchão. é que sabe o que é? ó? Só foi melhor que o do Inter. Ele tá perguntando por causa do Gauchão. Eu fiz essa pergunta grande pro título. Renato. Ah, mas é É difícil, o único, né? né? Barbaridade. Não é um grande título, velho. Que é assim, ó, 0 e 1. O que é maior, ô Gabá? É um, é taça. pronto. É que, na verdade, para Tudo debater com o encerrado. Guimarães, a gente tem que debater planilha. Os É planilha, livros, os é livros. planilha. Os Planejamento estratégico. Perdeu o Gauchão, mas tem planejamento. Tem aqui uma filosofia. Eles estão se baseando Teórico. na pirâmide Intelectual. invertida do Jonathan Wilson. Vai chegar longe. Mas e taça? Não tem.
Vamos entrar nos livros. Aí ele vai Canalha, lá, velho. aí ele vai lá pra torcida. Canalha. Eu já tinha. Não, Vai aqui lá é. pra torcida e vende esse discurso. Aqui é, ó. Olha, calma, não tem Aqui taça, é, ó. mas tem projeto. Vamos entrar nos livros. Não, é que sabe o que é? Pegando assim essa resposta, agora o Ernest até ficou perguntando, né? É que, na verdade, o desempenho do Grêmio foi péssimo nesse jogo. Pra quem não lembra, o Grêmio sai perdendo com esse golaço, essa pintura de Ganhou, passe né? do Ganso. Ganhou, né? Hã? Ganhou o jogo. O Grêmio ganhou o jogo. Ganhou. É que assim, ó, do torcedor eu não cobro. Dois gols do Reinaldo. Não, do torcedor eu não cobro. É que daqui a pouco Do perder torcedor- melhor. Não, Daqui a pouco vai perder melhor. Não, é que Mas eu já esperava, teve a é que eu derrota esperava maravilhosa. mais. É, a derrota Ué. maravilhosa. Mas eles estão se ensaiando para lançar a segunda Não, versão. não é. É que Eles estão se ensaiando. Em 2025 vem a segunda versão. Não, eu quero dizer o seguinte, eu esperava mais de vocês dois, tu e o Pedro. Vai. Eu esperava mais. Porque eu acho que vocês são inteligentes o suficiente para entender que ganhar por ganhar não vai te levar a lugar nenhum. Tu tem que ganhar com algum embasamento No para que tu mata-mata, Tu às tá vezes emprestando leva. muito livro pro Bruno É, Soares. levou mesmo, Pedro. Tu tá No jogo da emprestando volta muito foi livro mais. pro Às Bruno vezes Soares. leva, foi o que eu disse. Pedro, Às vezes ó, leva. uma coisa que é preciso ser entendida e que o Renato não entendeu, nem nessa pergunta nem ao longo da temporada. Tem diferença entre dar show, ter grande desempenho... Tu queria que o Grêmio e desse ter- show em Não, 2024? Não queria. Tu queria? Não. O Grêmio Escuta, ganha do Fluminense Gamba. de virada Mas 2-1 difícil, e hein, tu velho? acha ruim. É difícil, hein? Tu queria o quê? 4-1? Como é que é? Hastes Hã? flexíveis pro Gamba. É ruim Aqui, ganhar. ó. O É Vinogrão ruim anunciava ganhar. das antigas aqui. Não, Gamba, o que eu quero te dizer é o seguinte: ninguém cobra show, espetáculo demais isso. do Grêmio. É organização. O Grêmio nesse jogo não jogou nada. Era óbvio que o Grêmio seria eliminado, como foi no jogo da volta. Então minha pergunta foi óbvia. Só que, claro, né, os apaixonados, eles precisam defender a todo custo. Não, como é que pergunta sobre desempenho no jogo do Grêmio? Renatetes. O Grêmio não ganhou, não jogou nada. Sabem como é que foram os dois gols, vocês lembram? Um gol de falta que o Reinaldo tentou cruzar a bola e ninguém tocou nela. ela Lembrando entrou. que bola parada decide o jogo. Não interessa. E fez um gol de pênalti. Não, peraí, Bruno. Tanto não interessou que saiu fora. Não, peraí, não interessa. Cara, o Grêmio foi campeão da América. Parabéns, Bruno, pra vocês. Bruno. O Grêmio campeão da América. Tu criou, Não tu é criou, isso, cara. tu criou um validador de gol. Não! O Grêmio não jogou nada, o Grêmio entrou na Bola roda parada, nesse jogo. não vale. Bola no chão, Eu desempenho, lamento dizer pra jogada vocês. trabalhada. O Bruno tá certo. Eu lamento Mas é dizer. óbvio, tu tá emprestando livro pra ele. Não é, tá cara. Vem cá. É que existe uma coisa chamada organização. E existe uma que coisa chamada diferente, gol, que decide. É diferente. Beleza. Essa tese de vocês limitada levou o Grêmio só até o jogo da volta. E o Grêmio foi eliminado no jogo da volta. Se vocês tivessem ido pela minha tese que olhava o todo, vocês saberiam que o Grêmio seria eliminado na volta. Veio o Como gancho foi. aqui. Eu Renato tava Portaluppi. certo. Renato extremamente irritado na entrevista coletiva. O jogo da volta? Ah, o jogo Ué, da mas volta não tava após a jogando bem. eliminação do Importante Grêmio é para ganhar. o Fluminense. Importante é ganhar. Lembrando que o Grêmio ganhou o jogo de ida, né? Vamos lá, vamos ver o O Renato. importante é ganhar. Porque no primeiro jogo contra o Fluminense a gente jogou com 2 zagueiros e a gente deu bastante espaço para o time do Fluminense, coisa que não poderia acontecer hoje. A gente tinha que ser mais malandro, essa que é a verdade, durante o primeiro tempo, porque a gente não tomássemos aqueles 2 gols. Aí você fala que o Soteldo e o Martin não vê bem, então. Bom, então quantos jogadores eu coloco em campo? Ah, bom, então vem no meu lugar. Pega o apito, vai na beira do campo, pede lá para o Guerra para ele te dar um emprego. Aí você faz o que bem entender. Enquanto eu estiver lá, você só faz as perguntas e eu respondo para você. Renato. Ficou quadro ali, né? Parecia que ele estava realmente falando contigo. Não, aqui não era eu. Ficou. Ah, não, foi tu, mas Não, parte a pergunta não era minha, eu não tava no Rio. A postura do Grêmio foi... eu não tu não queria me usar essa escalou, né? expressão. Rachonas aí, Grêmio podia foi- ter me botado no jogo da volta também, né? Foi eu que escalei já. Porque daí tava eu aqui, tomei né? a pancada na ida já e na tava aqui, volta, eu já eu tava não, aqui. não tava ali pra... Quando seria a tua redenção, Exatamente. Seria a tua redenção, Ó, o perigo, assim, ó, o perigo. aquele... Reclamando da escala, pertíssimo do final do ano. Olha. Aquela pergunta com o peito estufado, aquele sorriso amarelo, assim, tipo assim, ó. Renato, te avisei, né, o Bruce? desempenho, né, acabou te avisei, né, eliminando, Bruce? né? Pois Quero é. te dizer que Quem ainda- avisa, amigo é. Quero te dizer que tu tá começando a tua trajetória e tu vai lidar com muitas frustrações. né? Eu sei. Não, mas eu tô brincando. Muitas. A maior delas é o Muitas. casamento, tá? Já vou te dizer agora. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Não, Que meu isso, Deus. irmão? Tá no ar? Deixa eu te falar uma coisa. O Bruno... É que ainda bem que profissionalmente, a mulher dele também é jornalista. eu pensei, Vamos falar do Renato? Não, eu quero falar do Renato. Por favor. Mas antes eu quero Abraço pra citar... Cris, né? que Hoje é dia Grande beijo pra 30. Cris. Hoje é dia Isso, 30, 30. tá? Passar Nós bem. estamos terminando o ano. Bruno, eu quero dizer pra ti, cara, pô, que ano pra ti. Tu é hoje a maior revelação do jornalismo esportivo. É o substituto do Marcos Bion dos pobres. Não é pouca coisa Quando isso. ele tira Não, bota o S aí. descanso. Cara, se tu tá dizendo que ele é a maior revelação
há mais de um ano, como eu te escuto falar, Não é mais revelação. ele já não é mais revelação, né? mas É inclusive- uma realidade. Deixa eu te informar que o ano não terminou ainda, cara. Inclusive, eu tenho quero dizer dúvida. o seguinte, ó. Bruno Soares, em função do teu ano magnífico, tu apresenta o programa amanhã Viu? e dia 1º. Opa! Fechei agora. Não, Amanhã e dia 1º, Bruno Soares. Aí ele vai poder Não, dizer 2 que o e 3 Renato não também, né? presta, que o Grêmio ganha o acaso. Tudo isso tá liberado eu pra tenho ti. 2 e 3 também, confirma o... O Grêmio ganhou o acaso, esse jogo. Ok. mesmo. 2 e 3 também, Ele? né? É. Também? Eu tenho isso, Não, né? tá confirmado? Tá confirmado. Não, é que não estava confirmado o 31 em primeiro. Esse é o ponto. Tu vê Esse que é o em menos de um ponto. minuto da tua reclamação, tu já foi guindado. Sim, aí. cuida, tá? 5 dias de sequência. Abre teu tá olho. vendo? Eu tenho uma pergunta que vai Abre fugir do teu roteiro, olho. tu me permite ou não? Depende. Futebol. Rapidinho. Alexandre Ernst. Ai, meu Deus. Meu Deus. Lá vem. É rápido? Rápido, é uma pergunta, depende da resposta do Ernst. É rápido a tua resposta, por favor. Como você se sentiu depois que o Internacional perdeu o título gaúcho de 2006, gol do Pedro Júnior 0x0, 1x1, gol qualificado? Gol de por favor. nuca, gol de nuca, né? Ah, fiquei um pouco chateado. Mas tu entendeu que ali foi uma virada também para uma correção de rumo. Só viu depois. Só viu depois. Ai, cara, oportunista, Não tinha como velho. saber, né? Ele tinha assim, Peraí, né? É claro que ele viu. Mas Ele ele tinha uma melhorou, bola de cristal. Guimarães, deixa eu te Ele falar tinha uma uma bola coisa. de cristal, vai Guimarães, já saber o que ia acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. É que essa Deixa eu te falar uma coisa. Não, Guimarães, não, deixa eu te falar uma coisa. Guimarães, Eu vou te é que contar uma nessa coisa. eu não consigo Tá, te ajudar. Tá bom? Talvez tu não saiba, mas eu vou te contar. Imagina o Ernst Quando o entrando Internacional, no BBB, né? em 2006, isso é um fato, quando o Internacional em 2006 perde esse campeonato O Abel gaúcho quase para o demitido. Grêmio, no Beira-Rio, o Abel Braga, no vestiário, entra com os olhos arregalados, apavorado, quando vê o Fernando Carvalho vindo na direção dele. Ele tinha plena convicção que seria demitido. Porque o Abel tinha. Porque Demitido. o Abel Eu sei tinha disso, eu a sei dessa fama. história. Porque o Abel Do tinha a quase. fama do quase. De chegar na hora H e não Aí, confirmar. 18 E aí- anos, 18 anos depois, E tu aí? quer vender uma narrativa Não. que perdeu o Campeonato Gaúcho, foi bom para ganhar a Libertadores e o Mundial. Ali naquele E mais, momento, Gente, foi um baque pro Ali Internacional. naquele momento um baque. ali naquele momento houve sim uma mudança Para, Guimarães. de planejamento de time que não, provocou uma Guimarães, reviravolta pro não, Inter não, não. ganhar. Perder para aquele Pera time do aí, Grêmio, horroroso, pera aí. Não, exato, horroroso esse no primeiro de Beira-Rio. tudo- primeiro O de time tudo do que Grêmio foi era perdido. horroroso. O E Grêmio ali o recém-vindo. Inter percebeu na Pô, tu quer normalizar, cara, tu quer normalizar a derrota, isso não existe. Não, Não não existe. foi isso, não foi isso. Na verdade, os jogadores chegaram no Fernando Carvalho e disseram assim, não, segura o cara aí, que a gente que errou dentro do campo e tal, não sei o que, nós que perdemos. Tá. E outra, e vale destacar também o seguinte, né, que era o Grêmio vindo da segunda divisão. Era o Grêmio de 2005 vindo da segunda de divisão. novo de vocês. Então, complicado. Não, Guimarães, essa não Ele dá nunca pra te mais ajudar. escalou aquele time. Vem Não pra dá cá, pra vem te pra cá, ajudar. Tire, vem pra cá, o Ernest, vem pra cá, Essa vem pra cá. não Vem dá. pra cá. Opa! Não, essa aí, infelizmente, não dá pra te ajudar. Algumas boias a gente tá te jogando É. pra tentar te salvar, mas tá difícil, velho. Fazendo a história. Eu Ah, vou, a gente tá- inclusive... A gente tá refazendo a história. Eu inclusive... Eu, inclusive, vou oferecer para ele agora um pãozinho. Um pãozinho daqueles bem gostosos que tu encontra na padaria da tua casa. Porque é da Marquespan. A Marquespan é a maior fabricante de pão francês do Brasil. Marquespan, para nós, o pão é sagrado. Em 2020, por conta da pandemia, a bola estava rolando nesta mesma época aqui no Brasil. Nesta semana de Réveillon, o Inter enfrentou o Bahia, lá em Salvador. Vitória colorada, Rodrigo Dourado abriu o placar para o Internacional. Roda aí. Se tem Marquespan, tem abraço. E o abraço especial de hoje da Marquespan vai para Camaquã. Um alô pro pessoal do mercado Bieter. A dona é a Leni, que é coloradaça. Grande abraço, Leni, do mercado Bieter, lá de Camaquã.
Terra maravilhosa, Camacuã, hein? Terra boa demais. Valeu, meu caro Alexandre Ernst. Bora lá virar a chave. Vamos sair da Libertadores. Vamos sair da Libertadores e ir para a Copa Sul-Americana, falar do Internacional, do seu desempenho na Sul-Americana, que culminou com a eliminação para o Rosário Central. A época treinado já pelo técnico Roger Machado no segundo jogo. O primeiro jogo foi o Pablo Fernandes. Como é que a gente analisa o desempenho do Inter na Sul-Americana? Não priorizou o Gauchão, então foi campeão da Sul-Americana, segundo a tese do Guimarães. Segundo a tese do Guimarães. Parabéns, tu é brilhante, Campeão da Sul-Americana. Bruno é brilhante, cara. Tu quer começar, Guimarães? Eu posso te dar essa primazia. Na verdade, é um problema, primazia né? do Ernst. Não, gente, Essa é uma competição que o Internacional, na verdade, largou de mão, né? Nunca quis. E quando o Inter entendeu que, se a gente não der um gás aqui, talvez vai ficar ruim em todas as competições do ano, já era tarde, né? Porque se a gente vai pegar, a gente está falando do Real Tomayapo, né? Esse 0-0 aqui, ó, que desclassificou o Internacional da Copa Sul-Americana. Não foi lá Belgrano depois da enchente, não foi lá o Rosário Central na repescagem. Foi esse jogo aqui que a gente está mostrando, que o Internacional não teve competência de fazer 1-0 mínimo dentro do Real Tomayapo, que era o primeiro jogo que o Real Tomayapo estava saindo do seu país na história da sua vivência, né, como clube. Então o Inter dentro, claro, se a gente pegar e considerar que também o Inter estava vindo do Campeonato Gaúcho derrotado e tudo mais pelo Juventude, tem até um certo contexto. Mas mesmo assim, né? Tu não pode. Eu tô tentando dar um gancho dessa vez. Tá? Mas tu não pode, na verdade, colocar, né, que o Internacional, com o tamanho que tem, ele não pode empatar com o Real Tomayapo dentro do Beira-Rio. Isso é uma verdade. Isso é inadmissível. Muito bem. Guimarães, vamos lá. Diz que o futebol hoje está muito equilibrado, que hoje não existe mais jogo jogado. Isso que tu vai defender? Nunca defendi Que não dá isso. para desprezar o Real Tomayapo, E vale que lembrar o que futebol o futebol é o esporte também- mais imprevisível que existe, onde o menor pode ganhar do maior. Eu vou te dar um outro Não há gancho que bonus eu gosto que track, tu vai é isso que tu vai gostar. defender, Guimarães? Eu vou te Mas dar um deixa eu outro gancho que tu apresentar vai minha tese. gostar. Vou te dar um outro gancho que tu vai gostar. Vale lembrar também que nesse jogo, o futebol do Cudê já apresentava uma derrocada considerável dentro da temporada. Mais uma. Trabalhei nesse jogo. É mesmo? Que bom. É legal, né? Não, poucas legal vezes- não, né? Nem um Os pouco piores legal. times que eu já vi. Empatar o fora. pior- Sabe que quando o cara fala eu trabalhei nesse jogo, o cara quer dizer que ele tem mais Sim, propriedade é um para carteiraço. falar que os demais, né? Sim, é um carteiraço. É um carteiraço, eu trabalhei. Dá Significa uma que seguradinha mesmo na não opinião, trabalhando, a hein, gente não tem É, capacidade de exato, analisar. exato. Eu Né? sei o que eu tô falando porque eu trabalhei nesse Tu não, jogo. tu tava em não. casa. Não, o Ernst trabalhou também, mas é um carteiraço. Um dos piores times que eu já vi em loco, assim, muito ruim mesmo. O Real Tomayapo, é óbvio que é inadmissível. Eu tô falando sério agora, não. Esse é o jogo do Bernabé. Nada a ver com clichê, eu falo Esse é o jogo sério. do Bernabé, É o inclusive. jogo do que Bernabé, o isso. único jogo que o Cudê colocou o Bernabé pra jogar. Exatamente, o único jogo que o Cudê coloca o Bernabé. O Inter jogou muito mal contra uma equipe muito desqualificada, mas muito, né? E uma Sul-Americana onde realmente, eu fecho com o Ernst, o Inter jogou a não jogar. Nesse jogo aí parecia que, de novo, o Internacional reuniu os caras, olha só, qualquer momento a gente vai fazer um gol, fica tranquilo, meu bruxo. Fica tranquilo, qualquer momento a gente faz o gol. E não rolou isso, né? Mas atuações muito ruins contra o Belgrano, o Inter foi muito mal, mas muito mal. É uma Sul-Americana absolutamente esquecível do Internacional, né? Muito ruim, um nível muito baixo de performance, de apresentação. Campeonato que o Inter jogou a não jogar mesmo. Não tem essa de time equilibrado. Eu não sou um teórico em todos os momentos, entendeu? Tem alguns momentos. Importante, é importante. Não, assim, ó, a Sul-Americana do Inter eu acho que foi uma sequência do que virou o Inter nos últimos anos, assim, né? Do Inter que começa a mal temporada, tem o primeiro baque, porque o Inter ele começa... O Inter ele é assim, né? Ou ele tá lá em cima, o Ernst tá vibrando, meu Deus, é o Inter, ou ele tá triste. Cara. Não tem um meio termo nos últimos anos o Inter, assim, aquela coisa assim mais regular. No eletrocardiograma. Exatamente. Então, o Inter, ele na verdade, quando caiu fora do Campeonato Gaúcho, é claro que falar agora é barbada, mas talvez naquele momento fosse interessante tirar o treinador. Muda logo. Porque sempre é a mesma coisa. Cai fora no Campeonato Gaúcho, não, mas ele merece uma sequência porque ano passado ele foi bem. Aí continua, até que cai da Copa do Brasil, cai da Sul-Americana, aí muda tudo, e aí que o Inter vira o time de setembro no Brasileirão, arranca e quase é campeão brasileiro. Então eu acho que o Inter, quando ele cai do Campeonato Gaúcho da forma que foi, o trabalho já sucumbiu já. Depois é óbvio que piorou pela enchente, o Cudê não soube conduzir a questão de gestão de vestiário e isso liquidou o trabalho dele. Mas ali talvez fosse o momento de trocar, porque o Inter tinha 2 competições, e na verdade 3, se eu considerar o Brasileirão, que o Inter falava em 38 finais, para mudar e melhorar.
Só que aí continuou o Cudê e foi isso aí que a gente viu. Não, É mas é inadmissível. Eu também trabalhei nesse jogo. Um dos piores times que eu já vi esse time aí, cara. Muito mas ruim olha o Inter só, ter feito o jogo que fez vamos em casa. pegar o contexto. Lamentável. Vamos pegar o contexto também, tá? Eu não sou a favor de demitir o Cudê depois do Gauchão e até já vou dizer o seguinte, tá? E essa tese eu já bati na tecla no próprio Vozes do Gigante. Vamos supor que o Inter não ganhe o Campeonato Gaúcho agora de 2025. Cara, eu não acho que tem que demitir o Roger. Depende como. Eu não acho. Não, se ganhar jogando bola, eu não acho que tem que demitir o Roger. Tá, começa por aí. Mas enfim, cara, eu sei que vocês acham um absurdo. Tudo bem, pode achar um absurdo. Acho a tua tese muito boa. Depende como. O Mano deveria ter sido demitido quando perdeu pro Caxias do jeito que perdeu. Não acho também. Colocando o Estevão pra bater. Existem derrotas e derrotas pra tu fazer dizendo. a continuidade de um trabalho, tá? Mas quer ver, vamos pegar o contexto. Vamos pegar o Medina contexto. também. Medina perdeu pro Grêmio da Série B. Foi eliminado pro Globo. Não, o trabalho tá bom. Não, mas tu pega o contexto aqui, ó. Porque tu gosta do... Medina é no Globo. Porque tu gosta do Mar, tu gosta do Medina. Não gosto deles, não. Gosta, sim. Medina, Mar enganador. Tu defendia. Medina no Globo deveria ter sido demitido. Não no Gauchão. O Guimarães gosta não do no Gauchão. Ele tomou 3-0 em casa pro Grêmio da Série B. No Globo era a demissão. É que assim, ó, Não sabe existiria o por que que não Globo foi se tivesse sido demitido? demitido antes. Sabe por que não foi demitido? Primeiro porque é o seguinte. Que Ainda ganhou que... o último jogo. Oi? Ele ganhou o último jogo contra o Tyson. Foi por isso. Medina, no caso. Ah, não, tô falando do Cudê. O Cudê não foi demitido depois do Campeonato Gaúcho por causa da cavadinha do Robert Renan. Não teve... Claro que, se a gente pegar o contexto, olha, o Inter tinha de ter de ganhado, o Inter deveria ter ganho do Juventude. Né? Porque o time é melhor que o Juventude e tudo mais. O Inter, na verdade, ele foi encaixopado pelo Juventude nos 2 jogos, lá em Caxias e aqui. Tá? Só que aí teve a cavadinha do Robert Renan, não teve, entre aspas, a culpa do Cudê. Tá? Se a gente for olhar no contexto. Só que depois o Inter ele se recupera. Ele ganha do Bahia, dentro de casa, um jogo de virada. Ele ganha na Arena Barueri do Palmeiras. Mas fez duras penas esse jogo do Bahia. Tudo bem, mas ganhou, né? Eu sei que tu não gosta de quem não tem performance, né, nos jogos e tal, mas ganhou no Campeonato Gaúcho que lembrar interessa. disso em 2025. No Campeonato Brasileiro é o que interessa. Tô sendo coerente? Vamos lá, vamos ver o Depois Cudê. ele tinha, só pra ter uma ideia, antes da enchente, ele tinha 7 pontos no Campeonato Brasileiro. O Botafogo tinha 9. Ou seja, ele estava 2 pontos do líder. Vamos ver o Cudê. Nesse sentido. Vamos ver o Cudê. Depois da derrota do Internacional para o Belgrano, que o Internacional perdeu a condição de ser primeiro do grupo. Vamos lá. A realidade é que a cobrança, com tudo que está acontecendo, será a mesma. Do lado técnico estão falando. Se não conseguirmos os resultados, tem uma cabeça que é a primeira que vai pagar. E é a minha. Que vai pagar. E é a minha. Isso não tem dúvida. E acabou sendo. Mas aí Porque no futebol é assim. ele pede pra sair ou ele é saído? Foi demitido, né? É que na verdade é o seguinte, tá? Ele pede para sair 2 vezes. Na segunda vez aceitam. Porque na verdade assim, mesmo que ele peça para sair, quem demite é o presidente. Quem aceita é o presidente. Logo, ele está demitindo. Então eu acho que não é esse ponto, tanto faz. Não é que seria a segunda vez que ele faz com o O que Inter, mais me né? impressiona nisso É a segunda vez que ele até- faz isso no Inter, é isso que eu tô querendo dizer. Não, mas é que momento- não é igual, não é a mesma coisa, né? Não, a relação dele com o Marcelo Medeiros, com o Rodrigo Caetano, era totalmente diferente da relação dele com o Alessandro Barcelos, por exemplo, e o Magrão. Eu vi depois no Atlético Mineiro a relação dele bem estremecida com o Rodrigo Caetano, né? São questões diferentes. Eu tô me lixando pro Atlético Sim, Mineiro, trabalharam tô juntos. falando do Inter. Se reencontraram. Sim, trabalharam juntos. mas ele não se Rodrigo deu contra Exato. Ele fala do Caetano quando ele chega no Inter aqui, o Cudê. Isso, exatamente. Mas é que o Pedro tá lembrando é que eles voltaram a trabalhar juntos no Galo. Não Sim, se foi- gostando. Foi Tudo bem, mas o burrice Cudê do não Cudê, passou. né? Gaba. Mas Futebol, Vamos futebol falar é sério. assim, cara. Futebol, Burrice do Cudê, né? futebol Não. tu vai trabalhar porque tu não gosta e tem que aguentar Claro, isso. Tudo Mas bem, não mas sei, não às dá vezes pra não. ser taxativo que Não, a bronca com o Cano, mas voltaram a trabalhar de novo. E aqui não foi problema de relação, foi problema de time mesmo, algumas escolhas muito erradas do treinador, né? Jogadores que a gente viu no segundo semestre que jogavam
São bons jogadores, Gabriel Carvalho, Bernabé, que ele arquivava, o jeito de jogar, a falta de repertório, sim, né? Era monotônico o time do Cudê, era aquele esquema, aquele jeito, poucas substituições, o Inter perdendo, precisando de jogador, tu via jogador no banco e ele terminava o jogo com 2 modificações, 3 modificações, era terrível isso, tá? E já que a gente tá falando da Copa Sul-Americana, uma Copa Sul-Americana onde esses erros eles foram repetidos, tá? A questão é que houve uma leitura muito... Não é uma crítica, já que hoje eu apanhei pra caramba nesse programa aqui, desculpa. Cacilda nesse programa, já que eu apanhei pra caramba, vamos mais um pouquinho então, tá? A questão do Cudê foi muito mais a leitura que se fazia um trabalho que, entre aspas, impressionava num campeonato cujo patamar era aqui embaixo. E quando houve uma euforia de só me falta o Oscar, eu quero meus zagueiros são constructor. Quando ele começou com essa repetição aí de coisas, né, dando a entender que era o Manchester City. Na verdade, era o Manchester City pro gauchão. Quando foi para outras competições, a gente viu que era um time super frágil em várias posições. Em definição de jogadores, em definição de sistemas. Né, na verdade, foi se a sim gente for olhar... frágil. Na questão do Oscar que tu tá falando, né? É que é o seguinte, o campeonato, ele ganha as 4 últimas do Campeonato Brasileiro, né? Empolga a torcida e tal, porque ele já tinha chegado numa semifinal de Campeonato de Libertadores, né? Depois ele começa bem no Campeonato Gaúcho, inclusive, claro, a gente pode até debater mesmo. Era dito que era o melhor futebol do Brasil. A gente pode até debater mesmo o nível dos adversários e tal, mas era um jogo bem consistente. Era um jogo bem consistente. Cujo parâmetro é muito baixo, né? Não, daí vem o Roger, e quebra ele no Campeonato Gaúcho, jogando um jogo extremamente de força e combate no meio campo. E ali ele percebe, vai dar ruim, porque nesse estilo de jogo que eu jogo, o Campeonato Brasileiro vai ser bem tenso. Esse foi o grande ponto. Aí eu volto a dizer, a Copa Sul-Americana é uma Copa que o Inter nunca quis. E eu acho um grande erro. Concordo. Grande erro. Claro que é um grande erro. Então, como é que tu imagina tu chegar... Internacional. Tu é chefe, tá? Chega pro Bruno Soares e pra qualquer outro... Pro Leonardo Mol, lá no esporte, tá? Bruno, é o seguinte, ó. Vou te botar nesse joguinho aqui, mas esse joguinho aqui é de sangue doce, tá? O outro jogo que é o quente, esse eu quero que tu detone, que tu seja o repórter. Mol, tu também, faz ali uma torcidinha e tal. Não tem como tu mobilizar. Vamos lá, gente. Palpite KTO. Hã? E o presidente errou em discurso. O discurso. Cada jogo claro, é único. KTO, KTO, acesse o link que está na descrição desse vídeo para você que está nos acompanhando no YouTube. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Hoje, segunda-feira, 30 de dezembro, 5 da tarde, Guimarães, tem Manchester United e Newcastle pela Premier League, tá? É esse jogo que a gente vai palpitar aqui. Manchester United e Newcastle, lá na KTO. Cada jogo é único, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vamos lá. No inglês britânico, Newcastle. Bruno Soares. Cara, pelas informações que eu tava vendo, até falando com o Calvin há pouco, do time do Manchester, eu vou apostar no Newcastle 1-0. 1-0. Ribeiro. 0-0. 0-0. Guimarães. Vou no Manchester United, 3-1 pro Manchester United. Pedrinho. 2-2 esse jogo. Qual é a boa? Dá a barbada pra pelar o sueco. 2-0 Newcastle. 2-0? 2-0 United. Vai ganhar. 2-0 United hoje. Time do Calvin. 5 da tarde. Cada jogo é único. KTO. Acesse o link da descrição aqui nesse vídeo. Retrospectiva Copa KTO também, né? Entender os momentos que eu ganhei de vocês ao longo do ano e tal. Teve algum momento que tu jogou só pelo resultado ou tu priorizava desempenho? Deixa eu contar uma. Deixa eu contar uma. Era uma vez um verão num litoral muito conhecido aí nosso, tá? Perfeito. Um litoral norte, né? Lá da Namíbia, tá? Litoral norte da Namíbia, a praia... Você quer dizer que era no Pier de Tramanha? Não. No litoral da Namíbia, numa praia chamada Shangri-La, tá? Uhum. E aí tinha um rapaz sem camisa, com óculos escuros em cima de um carrom, dizendo assim, ó... Duvido eu contratar o cara do United? Esse cara, duvido.
Contrataram lá pro time da Namíbia, lá, o cara do United lá. Até camisa veio e tal. Me lembrei agora, tu falou do Manchester United, me lembrei e tal. Entendi absolutamente. Quem é o atleta? Quem é o atleta? Cara, Eu eu simplesmente não sei do que pra mim foi com tudo. Só uma história do futebol. Tá aí. bem, tá bom. Eu acho que eu sei quem é o atleta. Eu acho que eu sei quem é o atleta também. E o personagem do Carron também sei quem é. Eu Já sei quem qual é é. a história. O do Carron eu Agora sei. peguei. Tá, e aí? Contrataram o rapaz lá. Contrataram. Veio. Contratou no futebol da Namíbia. Porém, não estava mais no United, correto? Isso. Tá bom. Eu, o seu João e a dona Maria. E o Bruno Soares. Estamos aqui, ó, bulhões. Mas eu quero dizer pro seu João... mas Esqueceu de falar do tabaquinho na boca. Eu esqueci, tabagista. Conta a história aí, Eu esqueci de dizer pro seu João e pra dona Maria que de vez em quando nós nos divertimos entre nós aqui. Internamente também. Isso. Não, mas essa história dá pra contar e não dá processo. É. Eu vou contar, não vai dar processo nenhum. Tem uma foto do ex-dirigente do Internacional, Carlos Pellegrini, num carro. Carro é aquele instrumento percussivo de madeira, tabaquinho na boca, óculos escuros. E foi ele que contratou o Anderson, que veio do Manchester United, é isso? Perfeito. Isso não Dito dá isso, processo. O processo daria se a gente falasse outras coisas. Exato, não dá processo. Muito obrigado pela presença de todos aqui nessa segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Que todos tenham um ótimo 2025. Amanhã também teremos donos com a condução do Bruno Soares, já nomeado hoje. Dia 1º também, Bruno Soares aqui. Para a gente analisar o melhor do futebol. Ali na praia, voltando e falei... Vem, boa tarde RS, com o comando dele, Alexandre Mota. Tchau, gente.